Então tá, sobre a literatura comparada, eu vou falar um pouco das escolas da literatura comparada, como elas funcionam e como elas divergem entre si. E eu quero começar com uma citação da Tânia Carvalhal. Se vocês quiserem se aprofundar dentro do que eu vou dizer nesse vídeo, vocês podem tanto dar uma olhada no livro Literatura Comparada, da Tânia Carvalhal, ou no livro Literatura Comparada, da Sandra Nitreni, ou ainda, que é um pouco mais complexo, o livro O Próprio e o Alheio, também da Tânia Carvalhal, ok? Então, segundo a Tânia Carvalhal, à primeira vista, a expressão literatura comparada não causa problemas de interpretação, usada no singular, mas geralmente compreendida no plural. Ela designa uma forma de investigação literária que confronta duas ou mais literaturas. No entanto, quando começamos a tomar contato com trabalhos classificados como estudos literários comparados, e aí ela usa aspas, percebemos que essa denominação acaba por rotular investigações bem variadas, que adotam diferentes metodologias e que, pela diversificação dos objetos de análise, concedem à literatura comparada um vasto campo de atuação. E isso vocês já devem estar percebendo pelas aulas. Mas antes que a gente discuta essa questão desse vasto campo de atuação, isso se der tempo de discutir nesses vídeos, pode ser que a gente discuta só quando voltarmos para a sala de aula, eu quero lembrar vocês dos franceses, e trazendo como exemplo dessa escola francesa, eu usei o Van Tighem, que eu disse para vocês que, apesar de ser um pouco restrito no pensamento, eu tenho um grande apreço pelas coisas, né, que ele postulou, pelo que ele escreveu, pelos pensamentos do Van Tighem, por causa da passagem. Segundo o Van Tighem, toda pesquisa em literatura comparada apresenta por escopo o de expor uma passagem, a ocorrência de que determinado objeto literário é transposto além de um borne linguístico. Então, para o Van Tighem, estudos de literatura comparada são estudos de passagem. E eu acho que do que o Van Tighem escreveu, das coisas que ele postulou, eu me atrevo a dizer que a passagem é justamente o grande ganho que ele deu à literatura comparada. Outras coisas que ele vai dizer vão ser reavaliadas, vão acabar caindo em desuso. Como, por exemplo, ele propõe uma diferenciação entre literatura geral, literatura comparada e literatura nacional. Hoje, se vê, né, ainda a distinção entre uma literatura comparada e uma literatura nacional. A questão de uma literatura geral, ela acaba caindo um pouco em desuso, né? A gente não vê mais por aí. Mas o que seria então uma literatura nacional? Por exemplo, o lugar de Lucília dentro da literatura brasileira. Não é difícil para a gente compreender o que seria uma literatura nacional, porque a gente, quando estuda na escola, a gente estuda uma literatura nacional, a gente estuda a literatura brasileira e a gente vai justamente interpretar esse texto dentro da literatura brasileira, como é que ele, em que escola ele se afilia, se ele é um texto, aqui no caso, né, se ele é um texto, ele é um texto do naturalismo? Não, ele é um texto do romantismo, então ele não tem a ver com realismo e assim vai, né? A gente segmenta as obras por escolas, pelos autores, e essa literatura nacional, daí eu vou voltar para a questão do Cândido, que ele vai dizer que essa literatura brasileira só vai existir quando tiver esse leitor. Então, essa é a literatura nacional, que é um leitor, um autor e um texto dentro de um contexto específico. Tá? Para o Van Tighem, a literatura comparada seria o estudo da influência, né? Estudo de influências de uma obra, né,
em determinada outra obra. Sempre fora das fronteiras de uma nação. Então, por exemplo, eu não poderia fazer eu não poderia, por exemplo, fazer um estudo de... Eu não poderia comparar a obra da Rowling com uma obra do Tolkien. Por quê? Porque ambos estão dentro, né, da Inglaterra, então dentro de uma mesma nação. Então eu não posso comparar os dois. Segundo Van Tegen, isso é uma das questões que vai cair em desuso, tá? Aí ele vai dizer que uma literatura geral seria o romance sentimental na Europa sob a influência, sei lá, de Richardson e Rousseau. Né? Meio amplo, então isso acaba caindo um pouco de desuso, porque tu acaba utilizando outras teorias para abordar esse tipo de coisa. Então, eu falei para vocês da influência, né, de fonte e influências, que precisa ser um contato real. Para o Van Tegen, tu precisa realmente provar que um autor leu o outro e que há um contato real entre as obras. Né? O texto por si só, elementos textuais não podem me fornecer esse diálogo por si só. Eu preciso provar que há realmente uma ligação de um autor com o outro. Ele admite estudos de perspectiva histórica, e as relações causais, né, entre obras e autores. Ok? Aí vem justamente o René Vellec, que vai se opor a muitas das coisas postuladas pelo Van Tegen. Num primeiro momento parece que eles divergem muito, mas nem tanto. O radicalismo não é tão grande quanto às vezes a gente lendo os textos dele, lendo textos sobre isso, parece, do que lendo os textos deles. Né? Mas então, René se opõe ao historicismo dominante nos estudos comparados franceses. Ele também vê a literatura comparada como uma atividade crítica, compreende que pode sim absorver, a literatura comparada como teoria pode sim absorver novas questões teóricas, questões teóricas que não eram exatamente metodologias, que não eram exatamente da literatura comparada até o momento, né? Que a literatura comparada sim pode absorver essas questões, essas metodologias, essas questões teóricas, e aceita os estudos de literatura comparada dentro de uma mesma nação. Então eu posso pegar Author e Edgar Allan Poe e fazer um estudo comparado entre os dois autores que estão numa mesma nação. Para o Vellec. E agora, eu quero que vocês se lembrem da questão do estudo materialista, né? Que eu disse que lá da teoria, né, materialista, dentro das teorias da literatura, que era marxista e ideológica, né? Questões de ideologias do texto. Pois é, isso é uma coisa bem dos russos. Então, falando da escola soviética, eu lembro que eu nomeei para vocês o principal autor da escola soviética, que é o Viktor Zyrmuski. Meu russo não é bom, então vai ser Viktor Zyrmuski mesmo. Né? Que visava a literatura como produto da sociedade e buscava questões de importação cultural em vez de questões de influências. Então aí eles já se distinguem um pouco do Van Tegen, mas não se afastam por completo porque eles usam o postulado do Van Tegen de influências para alterações culturais. Então eles ainda estão fixados naquela questão de que há sim necessidade de prova, de comprovação. Tá? Inicialmente, aqui na literatura brasileira, na literatura comparada brasileira, nós, como todas as questões teóricas, acredito, né, brasileiras, se a gente for perceber dentro
das letras, dentro da educação, nós copiamos o modelo francês, até que nós passamos a rever esse conceito junto com os postulados do Vellec, né? Mas inicialmente nós copiamos o modelo francês. A título de curiosidade, a primeira sociedade de literatura comparada a ser formalizada foi a Sociedade Japonesa de Literatura Comparada. Então é bem curioso, né? Não foi nem a francesa a criar essa sociedade, não foi a norte-americana, que hoje é muito reconhecida, né? Tem os os livros da ECLA, da Sociedade Norte-Americana de Literatura Comparada, que saem bianualmente, se eu não me engano. O último que eu me recordo é um sobre globalization, que foi organizado pelo Salsi. Então, se vocês tiverem curiosidade para dar uma olhada, Google it. E aí eu vou voltar para falar de um caso à parte, que vocês vão se lembrar, que é o Etienne Bell, que não concordava nem com o Vellec, nem com o Tigan. Ele tem uma posição mais diplomática entre os dois, né? Ele rebate a distinção de literatura geral com literatura comparada, que foi postulada pelo Vellec. Ele rebate a questão de diferenciação de valor entre literatura oriental e literatura ocidental. Para ele, literaturas orientais e literaturas ocidentais têm o mesmo valor. Tá? Ele tem não é um caráter, mas ele tem uma abordagem mais humanista, né? E para ele, que é mais ou menos o que a gente faz hoje em dia, né? Para ele é desnecessário a questão da causa e consequência. A investigação histórica e a reflexão crítica podem andar lado a lado. Ele não é contra, que nem o Vellec, a investigação histórica e aceita reflexões críticas. Então, ele tem essa questão mais mediadora entre eles e influências, né? Questão de fonte, influência, não é mais um preceito, não é mais necessário. Né? Tu pode ter um estudo de literatura comparada que aponte diálogo. Eu não estou dizendo ao fazer um estudo intertextual, por exemplo, entre, deixa eu pensar, Dom Casmurro e Madame Bovary. Eu não preciso mais comprovar que o Machado de Assis tenha lido Flaubert. Ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. Porque eu estou dando um exemplo aqui extremamente aberto, podia ser qualquer autor, né? Mas sendo o exemplo contemporâneo, digamos, se eu pegar dois autores contemporâneos, um ao outro, né? Eles podem um ter lido o outro ao mesmo tempo, né? Outras obras, mas e se influenciado mutualmente. Por que eu escolho as palavras mais difíceis, né? Para explicar para vocês? Sempre me enrolo, né? E aí, cada um criar, então, uma terceira obra com essa influência. Hoje em dia, com relação à globalização, é mais fácil, né, de essas coisas acontecerem. É justamente por causa disso que tem esse relatório, né, da Associação Americana de Literatura Comparada falando sobre globalization, sobre globalização. Ok? Então, sobre questões de história da literatura comparada, brevemente, é isso.